A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus! Vamos fazer a nossa oração para começar a nossa aula? Vamos fechar nossos olhos para falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais da Sua Palavra, Jesus. A Sua Palavra que é viva, Senhor, que é eficaz, que entra nos nossos corações, que nos convence, Senhor, a Tua palavra que nos ensina, Jesus. Pai, esteja conosco no decorrer da nossa escola dominical e que possamos aprender um pouquinho mais de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoe a cada criança, abra o entendimento delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Feita a nossa oração, vamos lá. Nós estamos na lição de número 4, isso mesmo, que o tema dela hoje é Onde Aprendemos a Palavra. No decorrer de toda a nossa lição, nós estamos estudando sobre a igreja que é a casa de Deus, e o que nós temos que fazer para agir como igreja, para agir como servos de Deus aqui na terra. Então, recapitulando, a nossa primeira lição foi um lugar de comunhão, a nossa segunda lição foi uma casa de oração, a terceira lição foi um lugar de adoração a Deus e a nossa quarta lição hoje é onde aprendemos a palavra. Pega a sua Bíblia, deixa ela aberta em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que nós já leremos, tá bom? O nosso memorizando da lição de número 4 está lá em Filipenses 4:9, que diz: Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Filipenses 4:9. Amém? Vamos então entrar na nossa história, aonde conta sobre o apóstolo Paulo, que ele foi chamado pelo Senhor. Nós já conhecemos o apóstolo Paulo para anunciar o evangelho de Deus àqueles que não eram judeus, ou seja, aos gentios, a pessoas como nós não somos judeus. E naquele tempo, Paulo foi chamado para isso. A missão dele era praticamente a nossa missão, fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus, discípulos de todas as nações para que o reino de Deus continuasse crescendo. E dentre muitos discípulos que Paulo formou, estava um jovem que foi ensinado desde pequeno pela sua mãe, pela sua avó, e o nome desse jovem era Timóteo. E Paulo escreveu uma carta para esse jovem Timóteo, dando instruções, dando conselhos para ele de como seguir, porque os dois estavam distantes, em lugares distintos, então era a forma deles se comunicarem através de cartas. E naquele tempo não existia, né? E-mail, celular, WhatsApp, rede social, para eles comunicarem, mas existiam as cartas. Por essa razão, as mensagens demoravam um bom tempo para chegar aos seus destinatários, mas chegava. Demorava a carta, que era escrevida nos papiros, rolos de papéis assim enrolado, mas chegava. Paulo escreveu a Timóteo porque ele estava preocupado. Ele soube que Timóteo estava passando por algumas dificuldades no ministério, na vida dele como discipulador. Mas tio, o que é um discipulador? De mestre, de professor. Ele estava passando por algumas dificuldades nesse sentido. Então, Paulo escreveu uma carta para encorajá-lo, para ele perseverar, mesmo na tribulação. Com esse exemplo, nós aprendemos que os verdadeiros mestres, os verdadeiros professores, têm a missão de fazer discípulos e ensinar os crentes a ser como Jesus. E a principal coisa de um mestre e de um discípulo, de um discipulador, é se importar com os seus alunos. No meu caso, vamos colocar a tia. Eu sou a discipuladora de vocês. Eu tenho que me importar, me preocupar em dar o melhor conteúdo que eu puder para vocês.
É assim que a gente identifica um verdadeiro professor, um verdadeiro discipulador. Em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo ensina que podiam imitá-lo, porque ele imitava Cristo. Gente, olha isso. Ele disse para os seus discípulos: olha, vocês podem me imitar. Eu, Paulo, vocês podem me imitar com tranquilidade, porque eu imito a Cristo. A minha forma de viver, eu me espelho em Cristo. Então, vocês me imitando, vocês estarão se espelhando em Cristo. Olha só a coragem que Paulo tinha. E é assim que nós entendemos que é ser um cristão, alguém que segue os ensinamentos de Cristo. Mas a história de Paulo e de Timóteo não começou ali. Existe um contexto muito edificante antes disso. Em uma das viagens missionárias de Paulo, ele conheceu esse jovem, que em uma pregação do evangelho, logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. Então, daí ele começou, a partir daí, Timóteo foi conquistando o respeito de todo o pessoal da sua redondeza. E Timóteo foi seguindo os passos de Paulo até conseguir ser um bom professor e foi fazendo igual Paulo, imitando Paulo, para ter os seus próprios discípulos todos seguindo a Cristo. Timóteo viu que ser discipulador é sofrimento, faz sofrer. Ainda assim, ele não temeu, porque ele viu Paulo sofrendo, Paulo sendo preso, sendo perseguido, sendo apedrejado. Mas mesmo assim, ele não desistiu. Ele seguiu a Cristo, ele manteve-se firme seguindo o exemplo de seu professor. Paulo ensinou a Timóteo a não esquecer, a sempre lembrar. A carta que Paulo mandou para Timóteo foi preocupado com isso. Ele escreveu para Timóteo para que ele lembrasse quem ele era, o que ele aprendeu, como que ele foi criado. O ensino dele próprio dava direção para ele realizar boas obras. E Paulo teve toda essa preocupação de ajudar o seu discípulo Timóteo a caminhar, porque o ensino levaria a direção para realizar boas obras. Hoje em dia nós também temos professores, assim como Timóteo teve Paulo. Deus separou homens e mulheres tementes a Ele para nos ensinar mais da sua palavra, mais da Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, quem são essas pessoas? O nosso pastor, os nossos pais, algum tio ou tia que se importa muito com você, a sua professora DBD. Essas pessoas são as pessoas que foram incumbidas de ensinar mais de Deus por vocês. E onde essas pessoas estão? Como os discípulos de Cristo, eles estão à sua disposição na igreja, na casa de Deus. Ali vocês podem achar conselhos, informações sobre a Bíblia, sobre atos da vida, que às vezes vocês encontram dificuldades, vocês podem pedir ajuda, que sempre terão ótimos conselheiros para ajudar vocês, meus amores. Essa foi a nossa lição de hoje. Timóteo, ele era jovenzinho, e aceitou ser chamado para ministrar a palavra de Deus às outras pessoas e fazer discípulos e todas as ações. Esse é o nosso chamado também. E Timóteo, ele aprendeu desde pequenininho sobre a Bíblia. Nós temos que buscar conhecer a Bíblia, se debruçar na Bíblia, estudar a palavra de Deus, porque é ela que nos ensina todas as coisas. E mesmo que você não consiga, talvez, entender tudo, você lê, relê. Mas se eu não tô entendendo, busca informação, busca ajuda. O que é isso que tá falando aqui? O meu pastor pode me ajudar. Chega no seu pastor, pergunta pro pastor Elias: pastor, o que tá dizendo esse texto? Pergunta para tantos irmãos que nós temos aí para ajudar o pastor presbítero Lei, o irmão Wagner, o irmão, esqueci o nome dele, o esposo da irmã Isa, enfim, a tia Geis, existem muitas pessoas para te ajudar no crescimento da palavra, meus amores. E para finalizar nossa aula, eu quero ler aqui o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 14 ao versículo 17. Tu, porém,
Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós só seremos bons cristãos, só seremos bons discipuladores a partir do momento que nós nos dedicarmos a ler e estudar a palavra de Deus, meditar nas escrituras e não temer as coisas que vamos enfrentar, mas sempre confiando que Jesus estará conosco, assim como ele estava com Timóteo. E quando você se sentir fraco, cansado, certamente alguém vai te enviar uma carta de encorajamento para você não desistir. Essa foi a nossa lição de número 4. Eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas boas. E na lição de hoje, a tia quer pedir para vocês fazerem as atividades da lição de número 4. Preencha um plano de frequência também. E leiam os versículos que estão grifados nas lições, aonde aparece referência 2 Timóteo 3, 14, 17, vai lá, lê, entende um pouquinho sobre isso. Aonde estiver um livro da Bíblia citado, vocês vão e leem, ok? Essa é a atividade de hoje, para que vocês possam crescer mais e mais, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para concluir a nossa aula. Eu estou com muita saudade de vocês. Vamos lá? Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais uma aula, por mais um aprendizado. Senhor, nos ensina, Pai, a ser como Timóteo, Senhor, a formar discípulos. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a confiar em Ti, Senhor, mesmo sabendo que vamos passar por dificuldade às vezes, mas crendo que o Senhor enviará ajuda, Senhor, enviará pessoas para nos fortalecer, Jesus, que possamos nos debruçar no ensino, no conhecimento da Tua palavra, Jesus. É o que eu te peço e desde já te agradeço por tudo. Abençoe cada família, Jesus, que esse caos passe logo. É o que nós te pedimos, cobre-nos com Teu sangue. Amém. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Que vocês possam tirar um bom proveito e eu tô com muita saudade. Tchau, tchau e a paz do Senhor.